Fala galera, sejam bem-vindos no De Fora Pra Dentro. Meu nome é Fabrício Kika e aqui nesse canal eu falo da minha experiência de morar fora do Brasil. Faz 15 anos que eu estou fora do Brasil, já morei em 5 países diferentes, tenho 3 nacionalidades. Então eu gosto de dividir a minha experiência, as dificuldades, as dicas, mas eu também uso esse canal para falar de viagens, já que eu visitei 81 países, e então eu gosto de dividir também as minhas experiências viajando. Nesse vídeo nós vamos falar de uma história muito interessante, engraçada no final, que eu passei, que eu vivi na China na minha primeira viagem em 2003. Certamente nós vamos construir aqui uma playlist de China, porque eu fui à China diversas vezes. Depois dessa primeira viagem em 2003, eu voltei à China mais 7 vezes. Tem muita história para contar, eu fui muitas vezes a turismo, muitas vezes a trabalho, sempre arrumei um jeito de fazer uma viagem um pouco diferente, e essa que eu vou contar para vocês aconteceu lá no interiorzão da China, no longínquo 2003. Eu garanto para vocês que a China não é a mesma de 22 anos atrás. Você que está chegando agora, você deixa seu like, você se inscreve no canal, você marca o sininho de notificação. Assim você dá uma força pra gente. Esse canal vive da recomendação do YouTube, e o YouTube recomenda vídeos que tem likes. Então, deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito, tem várias histórias bacanas aqui. E, sobretudo, deixe seu comentário, faça a sua pergunta. A gente gosta de responder a maioria das perguntas. Então, deixa o seu comentário, faça uma pergunta aqui pra gente, tá bom? Eu vou soltar nossa vinheta de abertura, que é o tempo ideal para você ir lá, deixar o seu like, se inscrever no canal. E a gente volta para contar esse mega perrengue que aconteceu lá no interiorzaço da China, mais de 20 anos atrás. Bom, a China não é a mesma de 22 anos atrás. Há diferenças profundas em tudo, na paisagem das cidades, na paisagem do interior, na maneira como as pessoas consomem, na maneira como as pessoas se movem dentro das cidades. Obviamente que o impacto de 2003 para hoje é muito grande, mas o impacto de 1983, por exemplo, para 2003 era ainda maior. Mas mesmo assim, eu tive a oportunidade nessas viagens todas para a China, eu tive a oportunidade de acompanhar uma profunda transformação na China. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar trazê-los a 20 anos atrás. Porque o meu interesse aqui não é falar sobre a evolução da China neste vídeo, mas é falar do que aconteceu comigo mais de 20 anos atrás no interior da China. Essa viagem começou por Beijing. E eu vou mostrar aqui as imagens de como era Beijing 20 anos atrás. Era muito diferente do que é hoje. Por exemplo, aí em frente a Cidade Proibida, você tinha fácil acesso, você podia cruzar a rua. Agora você não pode mais, tem alambrados ali, você tem que passar por debaixo da avenida. Essa é a bicicleta que eu aluguei e fiquei 4 dias com ela. 4 dias com ela. Foi meu principal meio de transporte em Beijing. Também peguei o metrô, que era um metrô muito mais simples do que hoje. Era uma linha só, leste-oeste, e uma linha circular, que tocava em 2 pontos essa linha leste-oeste. Essa bicicleta que foi o meu meio de transporte básico, eu fui até o Palácio de Verão, que é um pouco fora da cidade, aí você vai ver mais imagens da bicicleta. Era uma bicicleta de 1968, pesada, uma coisa horrorosa. E as próximas imagens que vocês vão ver é uma imagem de Xangai. Você vai ver que a maioria do transporte das pessoas se movimentando ainda era por bicicleta, ou já tinha algumas lambretas, mas ainda assim, bicicleta tinha um peso importante no modo de transporte das pessoas. Essa história que eu vou contar é da parte final da viagem, já nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu fiquei quase 2 meses, fiquei mais de 50 dias na China nessa viagem. Essa viagem, como eu disse, começou em Beijing, e no primeiro dia eu fui muito marcado por uma cena, e aquilo ficou na minha cabeça. A primeira coisa que eu fiz, o meu albergue era muito próximo ali da Cidade Proibida, e eu fui, falei, vou visitar a Cidade Proibida. Um dos meus filmes preferidos é O Último Imperador, então eu estava fissurado para ver a Cidade Proibida. E fui lá, a primeira coisa que eu fiz de manhã, cheguei na fila, tinha uma fila para comprar ingresso muito, muito pequena comparado com as filas atuais, e atrás de mim tinham 2 meninas suecas, mais velhas do que eu, na verdade, 2 mulheres suecas. Eu já tinha quase 30 anos, não tinha mais de 30 anos, mas
quase 30 anos ali, tinha 2 mulheres mais velhas do que eu, 2 suecas, a gente até conversou um pouco, mas não entramos num diálogo, uma coisa cortês. Com alguns minutos na fila, um chinês se aproximou de mim e ofereceu um ingresso. "Você quer comprar um ingresso? É mais barato do que está sendo vendido ali". Eu falei: "Não, não quero". Eu tinha lido, a China não é um lugar muito ruim em termos de trapaça. Tem aí lá os trapaceiros, mas não é nem perto de alguns outros países que eu estive. E assim não tem muita insistência. Eu falei: "Não, obrigado". O cara foi para as meninas atrás de mim. E as meninas compraram o ingresso. Compraram o ingresso que era, sei lá, metade do preço, um terço do preço, não me lembro. Mas era um ingresso muito mais barato do que aquele que estava sendo vendido no guichê normal. E elas compraram o ingresso e aí se despediram de mim e quando estavam indo para a entrada, elas foram cercadas por policiais, chineses, começaram a falar com elas e tal, pegaram essas mulheres, colocaram as mulheres no carro e pumba, foram embora. Eu fiquei em pânico, eu falei: "Nossa senhora, cara, poderia ter sido eu". Eu quase comprei o ingresso, eu falei: "Nossa, eu tenho que ficar muito esperto aqui". Fiquei preocupadíssimo, preocupadíssimo. Enfim, esse foi um evento. O segundo evento que me marcou foi no segundo dia. No segundo dia, à noite, depois de ter andado de bicicleta o dia inteiro, calor infernal, eu decidi pegar um ônibus. E pegar um ônibus naquela época tinha várias linhas, você tinha que comprar um bilhete, era um negócio complicado. E eu fiquei ali uns 20 minutos observando, porque não tinha comunicação nenhuma, né, não tinha internet, não dava pra fazer, ninguém falava inglês, enfim, não tinha comunicação nenhuma, você não tinha nem nada em inglês. E eu tentei observar o máximo possível para causar o menor nível de, transtorno naquele processo, que os ônibus eram cheios, aí você tinha que pegar o ingresso, parava, o cara cobrava, não entendia uma palavra, enfim. O negócio, eu tentei observar o máximo possível. Não consegui, me senti super mal, envergonhado, porque o cara parou, o ônibus desceu e foi, mostrou. Foi uma confusão danada, demorei uns 5 minutos para pegar um ônibus. E eu me senti mal, né, o ônibus lotado, a galera voltando para casa e eu travando. Aí eu cheguei no albergue, já tinha tido aquela cena das meninas sendo levadas pela polícia. Essa cena, então, isso estava na minha cabeça, eu cheguei no albergue e falei com a recepção, falei: "Pô, me ajuda, cara, como é que eu faço para comprar um ingresso, uma passagem de ônibus? Que, pô, não entendo". Aí o cara me explicou mais ou menos, eu continuei sem entender, mas o cara falava inglês, eu falava: "Pô, eu me sinto mal porque as pessoas se sentem, sabe, eu tô atrapalhando o cotidiano das pessoas". Aí esse cara da recepção, ele me falou uma coisa, assim, brilhante que mudou a minha viagem. Ele falou: "Fabrício, todo mundo sabe que você é estrangeiro, você tá aqui fazendo turismo, você tá ajudando o país, todo mundo sabe disso, você é muito bem-vindo aqui e você não vai ter problema com isso". Eu falei: "Porra", aquilo deu um clique na minha cabeça, eu falei: "Porra, é verdade, né, cara". Eu estava tenso, porque era tudo complicado, pegar o trem era complicado, alugar bicicleta era complicado, pegar ônibus era complicado, entrar nos lugares era complicado. Falei: "Cara, relaxa, você, pô, um ocidental aqui, quase não tinha ocidental, muito menos do que hoje. Vários albergues, você só tinha aqueles estrangeiros, você andava pela cidade inteira, via um ou outro, mais nada". Falei: "Cara, relaxa e curte a viagem". E eu comecei a curtir a viagem. Faz tudo certinho, não vai tentar comprar ingresso ali, né, faz tudo certinho e toca a sua vida que você vai curtir a China. E eu comecei a curtir a China pra caramba. Então eu saí de Beijing, eu fui num trem, puta, caindo aos pedaços. Até tinha o trem rápido e tinha o trem caindo aos pedaços. Eu peguei o trem caindo aos pedaços, que era, assim, ridiculamente barato, e sim, aproveitei. O trem rápido era um trem noturno de Beijing até Xi'an, o trem, normal era, puta, 24 horas, meu, eu me esbaldei, sabe, aproveitei mesmo, relaxei e curti a viagem. A viagem foi uma viagem longa, como eu disse para vocês. Vários desses trechos foram feitos com trens ruins, algumas vezes eu voava. E na metade dessa viagem eu visitei uma amiga minha na cidade de Fuzhou. A cidade de Fuzhou, ela fica no mesmo, vou mostrar aqui para vocês, apesar de ela não estar no mapa. A cidade de Fuzhou, ela fica aqui na província de Fujian, na mesma direção de Taipei, tá? Que foi um lugar onde eu dei uma descansada para a parte final da viagem, no verão, na parte sul, que era muito quente, um calor infernal, que era a parte de Hong Kong, Shenzhen, Guangdong, Jiangsu, Guilin.
que era a parte final, que era mais no interior. Bom, Guilin é uma cidade muito interessante. Aquela região de Guilin, em Hangzhou, que vocês vão ver aí no mapa, essa que está marcada aqui, que foi a última parte da minha viagem, antes de ir para Hong Kong, que é aqui, desculpem, né, aqui perto de Shenzhen. Nessa viagem, essa região é caracterizada, eu vou mostrar um vídeo para vocês, comigo de bicicleta rodando em Hangzhou. Vocês vão ter uma ideia da paisagem e vocês vão ter uma ideia de onde eu estava, tá? Eu vou rodar esse vídeo agora aqui para vocês. E tem áudio, tá? Então espero que vocês curtam aí. É o áudio original lá de 2003, né? Vamos lá. Bom, tô de bike aqui em Hangzhou. Mó drama pra alugar essa bicicleta, apesar de ser barato, ser uma boa bicicleta. A mulher queria me empurrar uma guia e um mapa. Um puta mapa simplificado. Acabei comprando um mapa, animal, campeão, e fui no serviço de informação turística do governo oficial e eles falaram que não precisa de guia porra nenhuma, basta andar. Então eu tô indo pra área rural de Jiangsu. Jiangsu é a cidade que fica do lado de Guilin. Opa, minha água caiu. Um minutinho. Aí vocês vão ver um pouco da paisagem. Essa paisagem tem esse rio, né, e tem esses monolitos de pedra que sobem verticais assim, do nada, de uma planície, sobe aquele, né, monolito de pedra. Vocês vão ter uma ideia aí da região. Bom, é o seguinte, a grande verdade é que a gente não sabe onde a gente está. A gente sabe que a gente tem que... Encontrei um brasileiro perdido no meu albergue e a gente decidiu fazer uma trilha no dia seguinte aí desse meu passeio de bicicleta. descer o rio em direção a algum lugar, não tenho ideia de distância, etc. A gente está especulando que a gente já andou uns 10 quilômetros, mas na verdade a gente não tem certeza disso. Estamos caminhando, seguindo o rio, a gente nunca sabe se a gente está do lado certo ou do lado errado do rio. A gente sabe que a gente tem que cruzar 2 vezes. Eventualmente a gente encontra essas pequenas vilas paradas assim e a gente tenta se informar, mas é difícil. Tava falando disso aí, ó. Hello, ni hao. Bom, estamos numa trilha e temos... A trilha está literalmente interrompida. Se alguém queria uma roubada minha, tá aí, ó. Acho que ele tá mostrando o caminho que a gente tem que fazer, ó. Vamos pegar essa alternativa aí, ó. Tem uma mini trilha aqui, ó. Filha da puta desse furo, velho. Ele tá com a cara de bravo. Não joga nele não, que ele vai correr atrás de mim. Caralho. Desculpem, linguajar. Obrigado, hein. Não grita com ele não, senhora. Aí um pouco da paisagem, né, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Era mais ou menos aonde eu estava, a paisagem que eu tinha. Eu fiquei uma semana nessa região de Guilin, Hangzhou, e tinha mais uma semana de viagem, um pouco mais de uma semana, tinha uns 10 dias. E aí eu tinha uma passagem para Hong Kong. E eu tinha que encontrar um amigo meu em Hong Kong também, nos próximos dias. E só que eu não queria ir para Hong Kong antes. Falei, quero chegar lá só para ver meu amigo. Não tinha. Eu tava curtindo muito mais essa área rural da China do que realmente ir para uma grande cidade. Então eu olhei naquele guia, né, no Lonely Planet, o que seriam das minhas viagens sem o Lonely Planet, né? Olhei no guia, olhando naquela região, já tinha visitado tudo que era possível, feito as trilhas, tudo, escalado lá Montanha da Lua, tinha feito de tudo. E aí tinha lá no finalzinho do capítulo que falava daquela região, tinha um parágrafo. Se você tiver com tempo sobrando, tiver disposição para uma viagem difícil, recomendo que vocês viajem até Pinyang. Pinyang é uma vila no meio das montanhas onde se plantam arroz nos terraços. Falei, pô, vou encarar essa parada. Eu vou até lá. Voltei para o albergue,
fechei a conta, falei, tô indo pra lá. O cara, como é que eu faço? Ele, vai pra rodoviária, você tem que pegar um ônibus pra Lenshow. Ou alguma coisa parecida, mas acho que era isso mesmo. Ou Lenchang, alguma coisa assim. Tá bom, fui lá pra rodoviária, peguei o ônibus. E aí o ônibus sai, vai pro interior, né? Umas 4, 5 horas de viagem, um ônibus de linha normal. Desci nessa cidade aí sim, uma cidade sem nenhum turista, nada. Eu desci na rodoviária, ou na parada do ônibus, a cidade inteira ficou me olhando assim, tipo, o que esse alienígena tá fazendo aqui, né? Aí eu tinha pedido pro cara do albergue escrever o nome da cidade, Pinhã. Ônibus para Pinhã. Aí eu chegava com aquele papelzinho, mostrava na cara dos chineses assim. Aí os chineses mostraram um ônibus. Eu chegava no ônibus, mostrava na cara do motorista, o motorista entra. Aí eu entrei, fui o primeiro a sentar no ônibus. Sentei lá no ônibus. E beleza. Sentei no ônibus. E assim, atrás, e eu sentei atrás do motorista, porque daí eu podia dar o cutucado do motorista e mostrar o papelzinho pra ele se lembrar onde eu ia descer, né? E aí o ônibus sai. E comigo, o ônibus chega cheio, mas não lotado. Sai, o ônibus começa a parar e começa a pegar gente. Pegar gente. Pegar gente. E eu tava sentado atrás do motorista, numa cadeira única, né, não era um banco duplo, só tinha eu. E aqui do meu lado, os caras começaram a empilhar sacos de arroz. De maneira que eles bloquearam a minha saída, não tinha como sair da minha cadeira. Então, aqueles blocos de arroz foram subindo, 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 subindo. Eu tinha a visão da frente com o motorista, aqui do lado, e atrás de mim, e mais nada. Eu não tinha mais nenhuma visão de nada, era só isso que eu tinha. E o ônibus começa, e é um ônibus de linha normal, vai parando, sobe gente, desce gente, sobe gente, desce gente, e vai, e continua, e vai, e volta, e sobe, desce, sobe, desce. E o ônibus abarrotado de gente. E aí vem o perrengue. Eu estou sentado no ônibus, o ônibus andando na estrada, passa uma motocicleta do lado com policiais. E eu olho para os policiais olham para mim, e os policiais pegam lá um apito, apitam e mandam o ônibus encostar. Era um homem e uma mulher na garupa, 2 policiais. A mulher vem aqui do lado e começa a falar comigo. Blá, 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 blá. E na minha cabeça, né, vinha a visão, o comentário lá do recepcionista do primeiro albergue, no primeiro dia, segundo dia, dizendo, olha, relaxa, tá tudo tranquilo. E a mulher falando comigo e eu falava pra ela em português. Eu não falo chinês, não estou entendendo nada que você tá falando. E ela falando e mostrando assim um papel, né, não um papel, uma folha de papel mostrando assim, mostrava pra mim tudo em chinês e eu falava, não falo chinês. Aí ela foi, isso, um ônibus parado no meio da estrada, meio-dia, um calor pra cada um, tá? Tinha um calor pra cada um. Ela vai e fala com outro cara, vem o cara começa a berrar comigo, do lado de fora do ônibus. Não, e eu virei pro cara e falei, calmo, né, sem dar risada, mas falando assim, cara, eu não falo chinês, não tô entendendo. E eu com medo de olhar pra trás no ônibus, porque eu imaginei que a China que ia me matar, né, cara. Eu olho pra trás, tá todo mundo rindo, assim. Não gargalhando, todo mundo assim, ó, com a cara de simpático. Eu falei, cara, eu não vou, né? E o chinês berrando, eu virei pro chinês e falei, tá bom. Cruzei o braço, fechei o olho aqui e falei, cara, deixar rolar. Aí nisso, o chinês que tava gritando comigo, ele para de gritar, ele entra no ônibus, ele começa a gritar de dentro, mas eu não o via. Eu falei, não vou levantar, vou ficar sentado aqui, deixa ele berrando lá. E ele berrando por detrás dos sacos de arroz. Blá, 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 blá. E aí, eu só vejo passar por cima do saco de arroz um par de algemas. Eu pego o par de algemas, né? O que eu vou fazer com isso aqui, né? E eu entrego pra mulher que tá do lado de fora. E ela pega as algemas. Aí o cara sai, os caras ficam falando um com o outro, né? Pô, o cara me entregou uma algema. O cara achou que eu fosse me algemar, né? Aí, eles falando, continuaram falando um com o outro ali.
pegaram a moto e foram embora. Eu falei, ah, beleza, tô liberado, né? Aí eu passo a minha mão, assim, mostro lá pro motorista, ônibus Pinhã. O motorista olha pra mim e faz assim. Falei, bom, tranquilo, tá tudo certo aqui, tô no lugar certo. E o ônibus parado, né? Eu falei, meu, e ninguém reclamando, as pessoas conversando no ônibus, ninguém reclamando, ninguém olhando bravo pra mim, nada. 2 horas, não é uma não, 2 horas e, mais de 2 horas, quase 2 horas e meia depois, vem o mesmo chinês com o outro chinês na garupa. Aí o chinês para do lado do ônibus, pede pra eu abrir o vidro, eu abro o vidro, ele fala assim, National Park, 5 renminbis. Ali era um parque nacional e estrangeiro tinha que pagar o ingresso. Eu não sabia, não falava, os caras não falaram nada. E era 5 renminbi, não era nada. Não era que 5 renminbi não é nada, nada, era nada. Falei, pô, desculpa, né? O chinês que tinha mostrado a algema, o cara tava espumando de nervoso, de puto, né? Ele mostrava assim a algema assim na cintura, e eu falava, fazia assim pra ele, não entendi, cara. Não entendi. Aí eu paguei, né? Dei lá os 5 renminbis, o cara me deu, e eu aí fiquei com vergonha, obviamente. Olhei pra trás e todo mundo sorrindo, tipo, é legal, estamos se divertindo com você, né? Beleza, aí o ônibus vai, continua. E aí o ônibus começa a subir morro, começa a subir a ladeira. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí do nada, o ônibus para, o motorista olha pra mim e faz assim, desce. Cara, no meio do nada, gente, no meio do nada, uma estrada, floresta dos dois lados, o cara falou, desce. Eu falei, ônibus Pinhã, né, eu mostrei assim, ônibus pra Pinhã, o cara mostrava assim, e apontava pro lado. Eu falei, bom, deve ser um ponto de ônibus aqui, né, cara, não sei. Mas não tinha nenhum totem, nada, eu desci, falei, meu, tô eu aqui, né, agora não sei, eu espero, o que eu faço, né, meu? Aí sentei, fiquei esperando, sei lá, 1 hora, esperei um tempão. E eu falei, ah, vou andar aqui, né, cara? Vou andar. Aí nisso, passa um outro ônibus, esse caindo aos pedaços. Quando passa o ônibus, eu começo a gesticular, né? Eu não sabia, você sabe, se na China você faz assim pra pegar ônibus também, né? Eu não sei como é que é na China. Eu faço um puta gesto, o ônibus parou. Aí eu mostrei o papelzinho, aí o cara. E foi embora. Eu falei, bom, e aí, né? Bom, passaram uma meia dúzia de ônibus, aí o sexto, aí sim, aí eu notei que era um ônibus mais turístico. Parecia, né? Porque não eram locais que estavam dentro do ônibus, né? E aí eu mostrei o papelzinho, o cara sobe, aí o ônibus sobe e me levou para um lugar assim, ó. Aí é Pinhang, tá? Essa cidade. Isso aí, essa menina brincando, foi a primeira coisa que eu vi quando comecei a chegar, que é uma cidade um pouco mais turística, é uma cidade que fica no meio das montanhas, no topo das montanhas, e essas construções todas assim de madeira e bambu, tá? E eles plantam arroz aí, como vocês estão vendo, nesses terraços. Eu fiquei uma semana nesse lugar e foi assim muito legal, muito legal. Assim, fiquei isolado, né? Bem isolado, não é um lugar acessível. Não tinha estrangeiro, não tinha luz elétrica, até tinha luz elétrica, mas era intermitente, não era contínuo, tá? Nesse lugar isolado, ermo, e eu fiquei 7 dias, foi assim, uma experiência muito legal, porque daí eu consegui ver e conviver exatamente com aquilo que eu imaginava ser a China. E eu pude observar, por exemplo, uma festividade, houve uma festividade nesse local, essa aí, ó, essa dança que homens não podiam assistir. Mas aí eu, tudo bem, não vou assistir. E aí me perguntaram se eu poderia gravar. Falei, tá bom, então eu deixei a câmera, gravei esse evento, né? E foi, cara, foi uma coisa, assim, surreal. Agora,
Eu cheguei lá depois, né, quando eu arrumei alguém para falar inglês lá em Pinhã, aí eu contei essa história do policial, né, aconteceu assim, assim, assado, o policial fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Aí ele virou para mim e falou assim: você deu sorte, né, porque você podia ter sido preso, a algema era para te prender. Eu falei: "Cara, sabe, não dá para saber, né, como é que eu vou saber que eu ia ser, algemado, né?" Assim, foi uma viagem muito legal, foi uma viagem muito interessante, não foi uma viagem fácil, essa parte de Pinhã não foi uma viagem fácil, mas como vocês sabem, eu não gosto de viagem fácil, eu gosto de viagem difícil. Nessa parte de Pinhã, eu sei que uma das perguntas que vocês fazem com muita frequência é o que se come, o que comi. Bom, não tinha muita variedade, né? Durante 7 dias, o que eu basicamente comi foi isso. Esse era um arroz com carne de porco, na época eu ainda comia carne. Eles colocavam dentro do bambu e colocavam na brasa. E era café da manhã, almoço e janta. Exceto por um dia que eu encontrei um vendedor de pistache. Eu comprei um pacote de pistache assim por $2. E aí foi meu suplemento alimentar. Essa foi uma das histórias legais que eu passei na China. Espero que vocês tenham gostado. Antes de você sair, vocês deixem seu like, vocês se inscrevam no canal e marquem o sininho de notificação. E se vocês forem para a China, saiam aí desse mainstream. Guilin é meio mainstream, mas Yangzhou também. Agora, Pinhã é mais complicado, vale a pena. Você tem que conhecer a China de verdade. A China de verdade você não vai encontrar em Beijing. Grande abraço, até a próxima.